Existem cicatrizes geopolíticas tão profundas que definem gerações. Lugares onde a história não é apenas estudada, mas vivida a cada dia, sob o peso de décadas de conflito. E no epicentro de uma das disputas mais duradouras do mundo, na faixa de Gaza, no coração do conflito Israel-Palestina, reside uma força que, para muitos, simboliza a resistência, e para a maioria do Ocidente e seus aliados, representa o extremismo e o terror: o Hamas. Mas o que de fato é este grupo? Como ele emergiu de uma irmandade religiosa para se tornar a principal autoridade em Gaza e uma organização com capacidade militar e financeira global? Este documentário mergulha nas raízes, na ideologia radical e no complexo sistema de financiamento que sustenta o Hamas. Uma jornada para entender como o extremismo ascendeu e quais são as verdadeiras motivações e o alto custo humano por trás da fachada de uma das entidades mais controversas do século XXI. Prepare-se para desvendar as camadas de um conflito que, a cada dia, redefine o mapa e o futuro do Oriente Médio. Para entender a força de hoje, é preciso voltar no tempo. A semente do Hamas não foi plantada em um campo de batalha, mas sim em um movimento social e religioso muito maior: a Irmandade Muçulmana. Essa organização transnacional, fundada no Egito em 1928, tinha como objetivo restaurar o Islã como a força central na sociedade e na política. Na Palestina, o braço da Irmandade operava através de ações sociais, caridade e educação, ganhando o apoio popular. O nome que se destacou como seu principal líder e visionário foi o Sheikh Ahmed Yassin. O ponto de inflexão decisivo ocorreu em 1987, durante o levante palestino conhecido como a Primeira Intifada, a Guerra das Pedras. Foi nesse contexto de frustração popular e revolta contra a ocupação israelense que a necessidade de uma ala mais radical e militarizada se tornou para Yassin evidente. Assim, o movimento se ramificou. De um lado, a ração social; de outro, uma nova organização paramilitar e política, batizada como Hamas. A palavra é um acrônimo em árabe para Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, ou Movimento de Resistência Islâmica. Seu surgimento marcou uma ruptura com o secularismo da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, de Yasser Arafat, oferecendo um novo caminho: a luta guiada pela Jihad, a Guerra Santa, para a libertação de toda a Palestina histórica. O Hamas não queria apenas um Estado, queria um Estado islâmico no lugar de Israel. A ideologia do Hamas é clara e radical, fundamentada em uma carta de princípios que choca a comunidade internacional. Seu objetivo fundamental, declarado em seus documentos fundadores, é a destruição do Estado de Israel e a criação de um Estado islâmico palestino que se estenderia do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. Para o Hamas, não existe a possibilidade de uma solução de dois Estados: a convivência pacífica de um Estado palestino ao lado de Israel. A terra, segundo sua visão, é uma propriedade islâmica sagrada, Waqf, e qualquer acordo de paz que reconheça a Israel é, portanto, ilegítimo. Este não é apenas um conflito territorial, mas um conflito ideológico. O grupo usa uma interpretação extrema da lei islâmica, a Sharia, para justificar a violência e a luta armada, rotulando suas operações militares como atos de resistência religiosa. É crucial entender que essa visão está em oposição direta com os esforços diplomáticos internacionais e com a postura de outros grupos palestinos mais moderados, que buscam o reconhecimento mútuo e a paz. Para o Hamas, a única linguagem de negociação é o conflito armado. Manter uma estrutura política, militar e social, que inclui um exército de militantes, um complexo sistema de túneis e uma vasta rede de caridade, exige uma enorme máquina financeira. O Hamas é um grupo astuto, com um sistema de financiamento diversificado e global, que movimenta dezenas de milhões de dólares anualmente. A primeira e a mais evidente são os Estados nacionais. Por anos, o Hamas recebeu apoio significativo de países como o Irã, que fornece financiamento, treinamento e armas. Este patrocínio é estratégico, fortalece a influência regional iraniana e projeta o poder contra Israel e os interesses ocidentais. A segunda, e mais insidiosa, é a rede de caridade e doações. O Hamas mantém uma extensa rede de organizações de caridade e fundações em todo o mundo, que muitas vezes parecem operar de forma legítima, coletando fundos para hospitais, escolas e ajuda humanitária em Gaza. No entanto,
Agências de inteligência ocidentais alegam que uma parte desses recursos é desviada, agindo como uma cortina de fumaça para financiar a ala militar. É o dinheiro da solidariedade transformado em munição. Por fim, o Hamas atua como um verdadeiro ator econômico. Após tomar o controle de Gaza em 2007, o grupo passou a impor taxas e impostos sobre mercadorias que entram na faixa, inclusive sobre produtos essenciais. Além disso, segundo relatórios financeiros e investigações internacionais, o Hamas investiu em um portfólio de empresas em países como o Sudão, Turquia e Emirados Árabes. São empresas imobiliárias, de construção e comércio, que geram milhões em lucros, lavando dinheiro e fortalecendo o poder econômico da organização, longe dos olhos do escrutínio internacional. A ascensão do Hamas ao poder não foi uma tomada de território, mas uma vitória nas eleições seguida por um golpe de força. Em 2006, o Hamas participou das eleições legislativas palestinas e venceu por uma margem surpreendente. Isso deu ao grupo pela primeira vez uma legitimidade democrática para governar. O problema veio logo em seguida. A autoridade palestina, liderada pelo Fatah, e a comunidade internacional se recusaram a aceitar o resultado devido à recusa do Hamas de renunciar à violência e reconhecer Israel. A tensão se transformou em confronto aberto em 2007. Em um confronto fratricida, o Hamas expulsou as forças de Fatah de Gaza, consolidando seu domínio sobre o território. A resposta da comunidade internacional e de Israel foi a imediata: o bloqueio. O cerco terrestre, aéreo e marítimo imposto à faixa de Gaza tinha o objetivo de isolar o Hamas e enfraquecer sua capacidade militar. O resultado, no entanto, foi uma crise humanitária de proporções gigantescas. O bloqueio não apenas limitou a capacidade do Hamas de importar armas, como também estrangulou a economia e a vida da população civil, transformando Gaza em uma das regiões mais densamente povoadas e empobrecidas do planeta. O Hamas, então, usa esse sofrimento como uma ferramenta de recrutamento e propaganda, alegando ser o único defensor da causa palestina contra a opressão. Os fatos científicos e as curiosidades muitas vezes se perdem na fumaça do conflito. Sabia que a infraestrutura de túneis do Hamas, que eles chamam de metrô de Gaza, é uma obra de engenharia subterrânea que se estende por centenas de quilômetros? Esses túneis são usados para contrabandar armas, movimentar combatentes e guardar estoques de mísseis, frequentemente construídos sob áreas civis como escolas e hospitais, uma tática condenada por usar civis como escudos humanos. É fundamental distinguir o grupo da população. O Hamas é a autoridade governante, mas seus ideais radicais e métodos violentos não representam a totalidade dos anseios do povo palestino. Milhões de palestinos desejam um futuro de paz, segurança e autodeterminação, livres do extremismo. O custo real das ações do Hamas é pago por todos. O que realmente motiva o grupo, para além da retórica religiosa e política, é o poder. O poder de ditar a narrativa, o poder de confrontar um inimigo mais forte e o poder de controlar o destino de milhões de pessoas em Gaza. Enquanto os líderes vivem no exílio em segurança, a população civil paga o preço máximo em cada ciclo de violência. O Hamas é um nó complexo na história, enraizado em uma causa legítima de autodeterminação, mas deformado por uma ideologia que abraça o terrorismo e a destruição como métodos. Sua ascensão é um lembrete sombrio de como a frustração e o desespero podem ser canalizados para o extremismo. Financiado por estados hostis, disfarçado por uma rede de caridade e blindado pelo controle territorial, ele se tornou uma das maiores barreiras para a paz. O futuro da região não pode ser construído nos pilares do radicalismo. A história nos ensina que o extremismo, seja qual for a bandeira que carregue, gera apenas mais sofrimento e impede a construção de um futuro onde a dignidade e a segurança sejam universais. Para que a paz tenha uma chance real, o ciclo de violência e radicalismo precisa ser quebrado. Isso exige mais do que ações militares, exige o corte das fontes financeiras, o desmantelo da ideologia do ódio e, sobretudo, a ascensão de líderes que coloquem o bem-estar de seu povo e não o extremismo acima de tudo. A verdadeira resistência não é a destruição, é a construção de um futuro de convivência, dignidade e liberdade para todos. Este é o desafio do nosso tempo. Desmantelar as estruturas do terror e abrir caminho para um novo capítulo no Oriente Médio. Um capítulo onde a voz da esperança, finalmente, supere o som da guerra.